assinantes, eventualmente em rua, né? Então, bom, acho que eu vou começar agora com o argumento da banana. Eu estava lavando 4 bananas e tá bom primeiro, eu não levei banana nenhuma. Veja, o argumento trabalhista eu acreditei por motivos bíblicos e sociais anteriores à Bíblia. Então eu não acreditei na questão da necessidade trabalhista, se é que realmente é desnecessário, por conta da argumentação externa. Então você não tem mérito nisso, eu acreditei por outros motivos. Né? Primeiro ponto. Segundo ponto, critério da razoabilidade. Veja, as pessoas que iam fazer eventualmente um ataque contra a minha pessoa, na questão de que eventualmente eu teria achado razoável, ou teria achado irrazoável deixar para 2022, mesmo assim deixei, então seria um erro. Acontece que quando eles fizeram eventualmente essa crítica, eles mesmos permitiram a questão do uso contratual, que eventualmente alargava a questão ali da pregação dos mandamentos. Então, assim, eles querem fazer uma crítica específica dizendo que é razoável, usando um critério como fundamento para isso, mas um critério que diz que é razoável eventualmente deixar a pregação para 2022. Quer dizer, a questão foi de vocês, eu não cometi, no caso, erro nenhum em relação a isso. Vocês usaram um fundamento errado para que dizia outra coisa em relação à tese que vocês mesmos defendiam. Vocês cometeram uma contradição. Sobre a questão de fila, bom, primeiro que eu já disse no canal que eu não participo de fila nenhuma, né? Ah, não, mas então eventualmente eu permiti que outras pessoas estivessem na frente da minha posição na fila, né? E, portanto, de alguma forma estivessem na minha frente. Não, isso não é bem verdade, porque, por exemplo, como assim isso aconteceria? Porque se eu permitisse algum tipo de posição na fila, porque eventualmente teria falado de repente alguma coisa no canal, não faz sentido. Se eu tivesse apenas não falado nada e pregado na rua, vocês iam interpretar a mesma coisa. Se eu vou lá e prego na rua, as pessoas veem que eu estou fazendo alguma pregação na rua, por exemplo, vocês, na verdade, tirariam a mesma conclusão. Então, isso que vocês estão falando não tem sentido. O argumento de capa. Né? Sempre colocam ali, às vezes outras pessoas, mas colocam uma menina específica, não sei representando quem exatamente, e eventualmente usando capa, né? Capa espiritual. E seria a capa branca que seria deixada por mim. Bom, primeiro que eu tive intenção de usar a capa para ter momentos de tranquilidade espiritual, então não era a capa. Porque se há representação de intenção verdadeira em relação à capa, a capa teria, entre aspas, uma estampa representando aquilo que eu realmente sou. A capa não é capa, porque ela pode representar exatamente, ou apresentar né? Aquilo que realmente eu entendo como correto, como verdadeiro. Então daí não é capa, né? É apenas, na verdade, uma demonstração, uma extensão daquilo que você acredita. Então, portanto, é você mesmo. E dizem que eventualmente estaria usando uma capa branca e sendo, na verdade, de outra cor também usando. Aí eu não sei quanto isso é verdade, usando capa preta, né? Bom, então não é verdade. Vocês usam aquilo que eu não usava como capa, mas isso é vocês que fazem, eu não fiz nada. E você não tem como tirar de mim, porque depende da intencionalidade. A intenção tem que ser verdadeira. Então não adianta. Usa capa branca para eventualmente esconder outras, eventualmente, outras religiões, outras formas de pensar. Quando eu não fazia isso, porque eu não escondia, eu tinha intenção verdadeira, usava a capa com intenção, demonstrando a minha intenção real. Então, portanto, era a capa. E se vocês usam isso como capa, é diferente do que eu fazia. Então a capa não é minha. Porque vocês estão usando de uma maneira diferente do que eu fazia, eventualmente escondendo outras coisas, o que eu não faço. Vi uma outra frase de uma pessoa ali também dizendo, aqui é um compilado de vários argumentos, dizendo assim, não, lute com uma psicóloga. Lute com uma psicóloga. Não, eu não sabia que havia nenhum desses argumentos que eram usados contra mim, dizendo, de repente, até falando sobre, usando como uma técnica ou como tratamento, só que não faria sentido, porque teria que ser ataque, porque seria falso testemunho. Não, eu não sabia que eventualmente esses ataques que poderiam parecer algum tipo de tratamento, que na verdade seria um tratamento fachada, eu não sabia que nenhum desses ataques, ou nenhum desses argumentos usados a níveis de tratamento, nenhum deles na verdade seriam ataques maquiados, né? Porque eram, no caso, exatamente falsos, ou seja, estamos aqui eventualmente tratando, mas estão usando de falso testemunho. Não, eu não sabia que isso na verdade eram ataques. Nós lutamos com psicólogo, dizendo que alguns argumentos podem servir a nível de tratamento, mas é falso testemunho. Não, eu não sabia que eventualmente os ataques eventualmente eram chamados de
de tratamento de fachada. Não, mas eu não sabia disso. Como se não fosse ataques, no caso da minha pessoa, que eram falsos. Sobre a questão de tentativa de melhoria de imagem, eu acho fake. Como assim melhoria de imagem se vocês usaram um critério que eventualmente alargava a questão da pregação dos mandamentos? Está tentando melhorar a minha imagem ou vocês mesmos permitiram um critério que eventualmente era mais elástico, né, em relação a essa questão? Então, como assim? Né? As próprias pessoas, no caso me atacando, usavam desse critério que eventualmente elastecia a questão. Então, do nada, fazem esse tipo de argumento. Mas é melhoria de imagem ou vocês permitiram eventualmente um critério elástico? Então, essa é, no caso, a grande questão. E justamente, se vocês estão falando sobre a questão do negócio da fila, vocês mesmos estão admitindo que eventualmente o critério é elástico. Vocês mesmos estão admitindo esse argumento. E que qualquer coisa, na verdade, que eu fizesse em relação à pregação dos mandamentos já estaria, no caso, entre aspas, denunciando essa questão. Embora eu não interprete muito esse negócio de fila, não. Como eu falei, existe alguma questão em relação a isso agora. Eu não penso da mesma maneira que vocês em relação a esse negócio de fila, vamos dizer, ir para outro plano, vamos supor assim, vamos chamar dessa forma. Então não vejo esse negócio sim, em 2022 eu já havia pensado nessa questão de eventualmente outro tipo de critério. Né? Então não foi só a questão de outro critério eventualmente estar sendo utilizado. Eu já havia feito esse pensamento antes também. Como eu falei nos vídeos anteriores. Então fica esses complementos no canal.